intensa, tá? Esses dias atrás estivemos lá em Florestópolis, na Igreja Batista lá, com um grupo de homens no mutirão, há 2 semanas atrás. Essa semana, alguns homens estiveram lá também, né? O Leozão, cadê o Leozão? O Leozão lá, bruto esse menino. Carregaram um caminhão de grama para plantar grama lá na igreja. Gente, ficou lindo lá, ficou maravilhoso. E hoje, nós estivemos com a igreja lá. Nós fomos num ônibus e vários carros para lá. Tomamos um café muito abençoado. Fizemos um batismo no rio, que foi algo assim maravilhoso. E, gente, como foi bom chegar na igreja assim, olhar aquele monte de gente da IBEL, junto com aquele monte de gente da Igreja Batista de Florestópolis, e nós juntos lá celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem derramado no nosso meio. Foi algo assim, histórico. É essa palavra que eu vou usar. Foi algo histórico para nós. Foi bênção demais. Muita festa, muita alegria pelas vidas que foram batizadas, tá? Ontem nós tivemos aqui um seminário de evangelismo. Meu Deus, foi demais. Eu estive num casamento, não pude participar do seminário, mas eu cheguei em casa tarde, mas eu fiz questão de assistir. Quando eu cheguei em casa, estava no finzinho já. Eu falei, mas não perca esse culto. Aí comecei a assistir lá do começo. E foi demais, foi bênção, tá? E não falei ainda da quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos o nosso celulão. Gente do céu, olha, eu vou falar, se eu tivesse que dar um apelido para essa igreja, eu ia apelidar essa igreja de alegria. Porque que festa a gente fez na quinta, que festa a gente fez hoje, e como o Senhor tem nos abençoado. Tá? Como o Senhor tem renovado as nossas forças e dado alegria. Já choramos muito também, né? Mas nesse tempo o Senhor tem nos dado alegria, tá? E eu quero convidar aqui, eu vou começar com a Nath, tá certo? A Nath vai compartilhar um testemunho sobre o seminário ontem de evangelismo. E nós cremos, queridos, que o Senhor tem nos dado não só esta cidade, que o Senhor tem nos dado não só Londrina, mas o Senhor tem nos dado Cambé, o Senhor tem nos dado Ibiporã, o Senhor tem nos dado essa região, o Senhor tem nos dado Paraná, o Senhor tem nos dado as nações. As nações. E o ano que vem, nós queremos ser mais efetivos ainda com missões mundiais, tá? Todos os meses nós temos ofertado para missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Começamos desde a última assembleia a ofertarmos também para missões locais. E missões locais nós temos investido lá em Florestópolis, a igreja que o nosso querido irmão Isaac, né, futuro pastor ordenado, ano que vem nós vamos fazer o pedido do concílio dele, tá? E temos investido. E temos investido porque cremos que o Senhor tem nos dado. E eu não vou me lembrar se é o Salmo 2 ou Salmo, não vou me lembrar o Salmo, mas você vai lembrar que tem um Salmo que diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. E o Senhor tem nos dado como herança vidas para serem alcançadas, para serem cuidadas, e por isso nós queremos nos preparar. E o seminário ontem foi uma forma de Deus nos preparar, tá bom? Então, eu convidei a Nath para dar um testemunho, e depois vou fazer assim, quem estava no seminário, que falou, que saiu para fazer evangelismo, e gostaria de vir aqui compartilhar um testemunho. Vem cá. Mais alguém? Não, ele eu já vi. Beleza, então, esses 3, 4 então, vem cá, rapidinho, beleza. Vocês compartilham aqui a experiência que vocês viveram ontem. Boa noite, igreja.
Quem me viu ontem sabe que eu estava desidratada e hoje na minha casa o pastor só me mandou uma mensagem assim: oi, Flor, tudo belê? Eu falei, misericórdia, o que esse homem quer, né? Aí ele, queria que você testemunhasse de novo sobre o seminário. Eu falei, glória a Deus, mais uma chance de eu chorar na frente da igreja, né? O meu testemunho, ele começa 1 ano atrás, quando eu tive um encontro com Deus. Ah lá, vou chorar. Quando eu tive um encontro com Deus e uma mulher chegou em mim e falou assim, Deus está te ungindo agora e ungindo a tua dança e os teus pés porque você vai para as nações. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque quem não gosta de receber, né, um chamado assim, eu sempre tive um sonho. E aí, só que passou e esse sonho ficou dentro do meu coração e eu não fazia nada a respeito. E há mais ou menos 1 mês atrás eu tive a oportunidade de viajar para Florianópolis e lá Deus me falou que eu iria ter um face a face de novo com Ele. E eu fui já com muita expectativa, porque quando Deus me fala através de visão, eu já sei que é algo que Ele vai fazer. E aí eu fui e eu tive várias experiências com Deus e no último dia que eu estava lá, veio uma missionária de fora, olhou para mim e falou assim, irmã, eu estou sentindo algo em você que não é para ficar só presa em uma igreja, mas é para ir para fora, para as nações. E eu falei, glória a Deus, testificou. E aí eu, com muita expectativa, e eu vim aqui para o seminário. E eu conheci pessoas lá em Florianópolis também, que eram aqui de Londrina, do Bola de Neve, e por coincidência eles estavam aqui ontem, e eu tive a oportunidade de sair com eles para pregar o evangelho nas ruas. E a gente deu a volta no quarteirão, a gente teve muita oportunidade de conversar com as pessoas, orar pelas pessoas. E quando eu já tinha chego aqui uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Enquanto eu estava em Florianópolis, eu perdi uma amiga para o suicídio. E foi uma dor, assim, tão grande, porque eu estava num momento tão delicado e parece que veio assim com tanta força e eu senti uma culpa que não era minha, sabe? E eu ficava me culpando, nossa Deus, por que eu não preguei o evangelho para ela? Por que eu não falei de seu amor para ela? Por que eu não corri atrás enquanto dava tempo, sabe? E aí eu falei assim, eu vou descansar no Senhor porque o Senhor tem um plano para todas as coisas e era para ser assim. E aí eu falei assim para Deus, Deus, eu não quero mais perder a oportunidade de falar do teu nome, eu não quero mais perder a oportunidade de deixar vidas se perderem sem saber quem o Senhor é. E eu vim para o seminário ontem, saí andando, e aí eu estava ali na frente com 2 amigos, quando eu já tinha chego, e aí eles olharam assim para o magrelo lanche aqui na frente e falou, nossa, tem um magrelo aqui, né? E na hora que eu olhei, tinha uma mulher jogando água no chão, e Deus falou assim para mim, vai falar com ela. E eu cheguei naquela mulher, eu já sentia que ela já estava carregada, assim, eu falei, misericórdia, olha onde eu estou me metendo. E aí eu cheguei e eu falei assim para ela, moça, o que está acontecendo com você? E ela começou a falar assim, eu não aguento mais, eu já estou cansada, está tudo dando errado, que isso e aquilo, hoje é o meu último dia de vida. Eu falei assim, não é o seu último dia de vida, porque você tem um Deus tão cuidadoso que me tirou de lá, me fez dar a volta, para vir aqui te falar que você não vai morrer, que Deus, Ele te ama tanto, e eu senti um amor tão grande pelaquela vida que eu falava para ela, eu falei, meu, que amor que é esse que Jesus sente por você, que me tirou da minha casa para vir falar que você é salva e escolhida por Ele. E aí ela me olhou e ela falou assim, eu não estou aguentando mais. E eu falei assim, olha, eu perdi uma amiga para o suicídio há 1 semana atrás e eu não vou deixar que você vá também, porque Jesus, Ele te ama tanto, 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 que Ele me trouxe para te falar que esse relacionamento que acabou agora na sua vida não é nada, porque tudo que Deus tem para você, Ele está colocando agora na sua mão. E Ele vai te dar um homem que te honra, um homem que te ame, que não te bate igual esse que te batia. E eu fiquei morrendo de medo de falar isso para ela, tá, gente? Estou falando assim, mas eu fiquei assim... te batia. Aí ela falou, meu Deus, como que você sabe? Eu falei, eu não sei, mas Deus está te mostrando que da onde você saiu, da onde você está, não é nada, porque onde Ele vai te levar, os dons que Ele vai te dar e a vida que Ele está te dando agora é diferente. E eu cheguei aqui na igreja, eu não conseguia parar em pé, porque era um amor tão grande que eu sentia por aquela vida, e o povo todo olhando para minha cara assim, meu Deus, ela está chorando, e eu... Porque foi algo tão de Deus, um amor tão grande. E foi ontem que eu entendi
por que Deus tinha me dado um chamado, por que Ele tinha me dado 2 face a face com Ele, por que Ele tinha me dado tantas oportunidades de experimentar o amor dEle, porque quando eu cheguei aqui e eu tive a oportunidade de ir para fora nas ruas, eu chegar naquela mulher e falar com ela, Deus me mostrou, Ele me deu um amor que é aquilo que Ele me chamou. Antes mesmo dEle me levar, Ele me deu um amor por almas que eu não tinha. E através desse seminário, eu tô assim, não consigo ficar sem adorar esse Deus, sabe? Que tem um amor tão grande por essas vidas, que nos tira da nossa casa muitas vezes, nos tira de lugares onde a gente acha que a gente não vai dar conta, para mostrar que Ele ama e que Ele está aqui, amém? Caramba, pastor, estava orando ali. Eu só senti vontade de vir, e o que eu vivi ontem não tinha como eu guardar no pilar ali onde eu estava. Eu não queria vir ontem, de verdade. Eu estava zero a fim de vir, e eu passei uma semana difícil no serviço, e eu falei, não, vou descansar, porque eu mereço. Né? Alecrim dourado, igual a Aline fala, mereço um descanso. E eu não queria vir de jeito nenhum. E aí chegou no sábado, eu fiquei assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E o meu medo era, se eu não for, eu vou perder, mas se eu ficar em casa, eu descanso. E aí, nunca aconteceu isso comigo. A Duda mandou uma mensagem, você está bem? E eu falei, ai, caramba. E eu falei, não estou bem. Estou cansada, estou irritada. Meu serviço está acontecendo muita coisa e eu não quero ir. Ela falou, amada, está todo mundo assim. E aí, na hora que ela falou aquilo, eu percebi, meu Deus do céu, que criancice que eu estou sendo. Eu estou perdendo uma chance de ir para o evangelismo, porque eu estou cansada. E eu falei, então eu vou. E aí eu vim, e eu sabia que eu ia vir e Jesus ia catar o meu pé. Porque Ele sempre me fala para falar do amor de Jesus para as pessoas. E eu tenho vergonha, tenho ansiedade, me dá um nervoso, medo do que as pessoas vão falar, achar que eu sou doida. E aí, no seminário, eu queria vir para ter uma resposta de alguém, falar, não, vai passar o seu nervoso, com o tempo vai ser algo natural. E eu fiz a pergunta querendo essa resposta. E ele me respondeu, seu nervoso nunca vai passar. O evangelista. Eu falei, nossa, obrigado, né? Mas naquele momento eu entendi o Espírito Santo falando assim, Letícia, alguém vive o que você está vivendo. E se ele falou que não vai passar, não vai passar. Mas se eu te chamei, você vai. Se te incomoda, é para você ir. Eu falei, então beleza, então eu vou, Jesus. Agora eu vou então. Com medo, gente, com medo. E aí eles separaram as equipes, ficou eu, minha mãe e o Matheus Matias. É Mateus o nome deles, mas a gente chama de Matias e eu chamo Mateus Matias. E a gente foi. E a semana eu tive um sonho, muito nada a ver. Era na ex-casa da minha mãe, e tinha umas pessoas que vinham do nada, abriam o portão, e elas entravam com tudo. E minha mãe falava, mas eu orei, e eu não quero que eles entrem. E essa pessoa entrava, o nome dela era Davi. E ela falava assim, gente, eu vou falar uma coisa. Eles estavam com aquelas roupas daquela série lá, Casa de Papel. E ele entrou dentro da casa da minha mãe e falava assim, eu não vou sair daqui, porque me pertence. Eu não vou sair daqui. E aí eu, no sonho, falava, você vai porque eu estou aqui, eu estou te ordenando em nome de Jesus para você sair. E ele falava, eu não vou. E no sonho acabou. E eu fiquei, Deus, não entendi nada. E aquele sonho ficou na minha mente, na minha cabeça. E eu falei, Deus, é sobre a minha mãe? E ele falou, não. É sobre a outra casa? Não, o que é? E eu vim no evangelismo, e a gente saiu na rua, e a gente foi, igual quando vai procurar coisa no chão de metal, pip, pip, pip. A gente estava assim, Espírito Santo, manda aí, que apitava. Aí estava andando, conversando, quando chegou numa casa, o Espírito Santo falou, ali é onde está o seu sonho. E eu já fui na expectativa assim, nossa, minha vai se converter. Uhul, já estava assim, é agora. Quando a gente chegou lá, ela disse assim para a gente. Eu cheguei nela e falei, moça, a gente pode orar por você? E ela falou, não. Eu falei, nossa, o que eu faço? E ela falou, eu não posso orar, porque eu vendo cigarro contrabandeado, eu estou bebendo, eu estou fumando, os meus clientes vão chegar e eu não quero que você ore. Talvez um outro dia. E eu perguntei, esses dias você teve um sonho sobre assim, sobre tal? Eu expliquei o meu sonho para ela. E, gente, não tocou a vida dela. Sabe por quê? Porque no sonho, o rapaz falava, eu estou aqui. O próprio diabo estava ali. E ele dizia, eu estou aqui, eu não vou soltar.
Mas não era porque ele tem poder. Ela não quis. Então, o que eu falo para você hoje é, se você está preso em alguma coisa, Jesus te liberta, mas você precisa aceitar. Ela não aceitou a oração, ela não aceitou nada, ela sabia do pecado que ela estava, mas ela rejeitou. E aí, a gente ficou assim, tá bom, Deus abençoe, e saímos. E aí a gente ficou, e agora? Aí eu, minha mãe e o Mateus ficavam assim, gente, ela recusou uma oração, e foi a primeira casa. A gente achou o quê? Pelo amor de Deus, né, Deus? Na primeira casa já mandou um não. Aí a gente falou, então beleza. Aí a mãe, muito doidinha na cabeça, falou assim, ela não quis, mas outro vai querer, vamos achar o próximo. E a gente chegou num salão de beleza e a mãe falou, vamos orar ali. Meu Deus, o que aconteceu ali? Minha mãe parecia que estava face a face, porque tinha 5 mulheres dentro do salão. E a minha mãe chegou e falou assim, a gente explicou o que estava fazendo, né? A gente pode orar por vocês? Na hora, a mulher disse, meu Deus, a gente acabou de falar disso. Eu quero sim. Olha a diferença. Uma pessoa não quis, ela disse, não quero oração. A outra disse, eu clamei por isso. A da casa não recebeu. Ela continuou com os clientes dela. Isso dói o meu coração. Mas, ao mesmo tempo, me tranquiliza, porque a nossa parte a gente fez. A do salão, elas foram libertas do cigarro, da bebida. E ela tinha um filho. E eu não vi, mas a minha mãe viu. E minha mãe começou a orar por ele, e ele começou a chorar. E eu falei, Deus, mas não era para o menino chorar. E ele falou, o bebê chora quando está saindo alguma coisa. E ele foi liberto ali. E eu fui com um brinco. E aí, quando a gente vai para o evangelismo, tudo que você não quer dar para alguém, você não leva. Porque se ele falar, eu comprei o relógio esses dias, e eu falei, Jesus, eu tenho certeza que você vai pedir para mim dar. Então, não vou levar. Mas eu fui com o brinco. E eu falei, eu tenho certeza que eu vou ter que dar para alguém. Eu tinha acabado de comprar o brinco. E não era brinquinho, tá? Eu comprei da minha amiga amada Milena, que é semi-joia, não sei, floreadinho, e fui. Quando a gente chegou nesse salão, minha mãe terminou de orar, o Espírito Santo falou, agora é a sua vez. E eu, o que eu vou falar? E eu comecei a falar umas coisas que tinham acontecido sobre aborto. E eu perguntei, alguém de vocês teve esse sentimento de aborto, de alguma coisa assim? E a moça falou, eu tive essa semana. Eu falei, ai, Jesus. Ela falou, eu senti dores de parto, como se eu fosse ganhar um bebê. E eu queria que Deus me deixasse dar uma palavra para ela. E o Espírito Santo falou, você não vai falar nada, porque eu não quero te falar. Eu falei, mas como assim? Não quero falar nada para a mulher. Eu falei, Deus, vou inventar? Ele falou, tá doida? Eu inventar a palavra? Não vou. Eu falei, moço, o negócio é o seguinte, você passou essa dor, mas eu não sei o significado. Jesus vai te falar essa semana. Mas para você saber, você precisa buscar Ele. E uma coisa que a minha mãe falou para elas que é muito importante. A gente está orando por vocês hoje, mas vocês precisam permanecer. Senão não vai adiantar nada. E aí, no final, eu estava falando para elas que se o Espírito Santo mandasse tirar objetos, para elas tirarem. E eu contei de uma experiência que eu tive quando a gente casou, que eu tive que jogar um objeto fora que eu tinha, que era uma mocinha sem cabeça de joia, que eu ganhei numa festa de 15 anos. E o Espírito Santo falou para mim, você não ungiu sua casa quando você casou, né? E eu falei, não. E a gente não tinha óleo em casa. A gente pegou azeite e falou, ó Deus, é azeite, está consagrado, vamos lá. E a gente começou a orar e a bonequinha veio. O Espírito Santo falou, joga ela fora. Eu falei, mas por quê? Ela estava do lado da minha cabeceira da cama. O Espírito Santo falou, ela não tem cabeça. E ele falou, a sua cabeça da sua casa sou eu. E você está colocando isso do lado da cama de vocês? Eu falei, dou para alguém? Ele falou, não, se é maldição para você, é maldição para alguém. Quebra. E o pior, que a infeliz não quebrava. A gente batia e ela não quebrava. Eu falei, quebra em nome de Jesus, gente. Ela quebrou, ficou toda torta. E a gente jogou muitas coisas que tinha lá, de objetos. E quando eu falei disso, o Espírito Santo falou, dá seu brinco. Eu falei, tá bom. Das outras vezes, doía o meu coração de dar. Dessa vez não doeu. Eu simplesmente dei e falei, há 10 anos, gente, eu falo essas coisas, mas não era da minha invenção. O Espírito Santo falava para mim. Ele falou assim, Letícia, há 10 anos, ela pediu que alguém desse um brinco para ela, e ela nunca ganhou. E eu falei para ela, ó, há 10 anos você queria que alguém te desse um presente, um brinco, né? E ela começou a chorar. E eu falei, o que eu faço? E aí eu dei o brinco para ela, e ela começou a chorar, e ela falou, sim, eu queria.
eu brinco para ela na maior felicidade, porque não vai me fazer falta, mesmo que eu amava ele. Mas não vai me fazer falta, porque ali, eu falei para ela, ó, não tem nada místico aqui, não tem poder isso aqui nenhum. Mas é o Cristo te dizendo, eu estou te dando um presente. E ela chorava, e eu abracei ela e a gente saiu assim, né? E a gente ficou tudo maluco, nós três, aconteceu alguma coisa. E aí a gente ficava assim, e agora? O que a gente vai? E aí ficou em silêncio. E o Espírito Santo meio que falou assim, já cumpriu o papel de vocês. E aí a gente ficou no radar. Nada. E aí chegou perto de uma família. E eles eram da Umbanda. E na hora eu fiquei com medo. E o Espírito Santo falou, você está com medo, né? E eu pensei comigo mesmo, eu estou, porque o que vai acontecer ali? Ele falou, você não tem que falar de Jesus para todo mundo, você vai ficar selecionando? Nossa, aquilo doeu. Quando a gente atravessou a rua, passou perto dele, eu nem pensei. Eu só falei, menino, posso orar por você? Até agora eu não sei o que aconteceu. E a moça olhou para a minha cara, tipo assim, você não está doida, né? Ela falou, a gente está um pouquinho atrasada. E eu falei, é rapidinho. Aí o menino falou, aí eu olhei na perna dele, ele tinha uma ferida. Eu falei, você acabou de se machucar, né, menino? Ele lá, ai, que coincidência, né? Ele acabou de ter um acidente. Eu, é verdade? Eu falei, então, posso orar pela sua perna? Como que é seu nome? Aí ele, Cauã. Gente, eu estava morrendo de medo. Eu nunca orei para uma pessoa de outra religião assim tão forte, que às vezes a gente tem medo de orar por achar que o diabo é mais forte que Jesus, e não é. Jesus já venceu ele na cruz. E eu fiquei de longe assim, mas fui. E meus amigos amados do lado, né? E eu orei, cura, e eu falei, Deus, cura em nome de Jesus, por favor, cura isso aqui. E aí a gente orou, e eu saí, e falei, Deus abençoe. E saí, e o Espírito Santo falou, você tem que fazer o que eu mando. Se vai curar, não sei. Mas aquelas vidas foram atingidas, porque a gente não ficou com vergonha do Deus deles. Porque o Deus deles é quem? É Satanás. E uma coisa que a minha mãe falou, eles aceitaram oração. Se eles aceitaram oração, eles precisavam. Desculpa, pastor, me empolguei. Mas é isso, essa foi a minha experiência. Desculpa. Meu Deus. Vem, camarada. Boa noite, igreja. Eu nem estava com vontade de vir ontem, sendo muito sincero. Até que, daí eu vim, né? Na livre espontânea pressão, eu vim. Cheguei aqui, me veio o rosto de uma amiga na cabeça. E eu não tinha entendido o porquê. Já fazia um tempo que a gente não se falava, a gente, infelizmente, tinha se afastado. Até que o Jeff começou a falar aqui, e aquele rosto foi ficando mais forte. E eu não entendi o motivo. Daí, um pouquinho antes do Bill formar as equipes, ele pegou e falou, se você está com o rosto de alguém na cabeça, guarde esse rosto. Essa pessoa vai aparecer para você e você vai ter que orar por ela. Daí eu falei, entendi. Daí ele formou, foi eu, a Isa e a Duda. Daí a gente saiu, a gente fez uma oração antes para que Deus colocasse a pessoa que precisasse da nossa palavra. Daí a gente encontrou uma moça numa praça, conversou. Ela resistiu um pouco, mas no final ela até agradeceu, falou que ela precisava mesmo conversar. Mas, sabe, no que a gente estava indo embora, aquilo parece que não tinha sido suficiente para mim. Eu não estava satisfeito. Eu ainda comentei com a Duda sobre o rosto dessa amiga. Daí eu falei, eu queria ter a oportunidade de orar por ela e entregar tudo o que Deus está colocando no meu coração. Daí tá, a gente veio, comeu, ficou para o culto. E o culto sensacional, sem palavras. Até que no final, quando eu voltei, eu peguei o celular para ver as horas, tinha uma mensagem. E era essa amiga. Eu tô aqui no Magrelo Lanche, você está na igreja? Falei, mano, mentira. Eu fui correndo lá para fora, eu só chamei ela. Eu nem deixava falar, falei, mano, é o seguinte, Deus quer muito que eu falo com você. Eu acho que eu ia ter que ir na sua casa hoje, senão eu não ia nem conseguir dormir em paz. Daí ela falou, ai meu Deus, o que você vai fazer? Daí eu peguei e falei, mano, vem aqui. Daí eu puxei ela, eu entreguei a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, eu falei que Deus amava ela do jeito que ela era, do jeito que ela é, e para ela não desistir. Daí essa amiga minha chorava muito,
Daí eu peguei e falei, eu vou orar por você. Daí eu orei. E, cara, eu consegui ver no semblante dela que ela estava em paz, ficou tranquila depois da oração. Isso foi uma experiência tão forte para mim, que eu lembro que eu tremi, eu cheguei, eu falei com a Duda, daí eu encontrei a Aline lá fora, eu falei, você não faz ideia do que aconteceu. Daí eu comecei a contar, e eu tremi, eu não acreditava no que tinha acontecido. E depois que eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dessa amiga, falando que ela precisava muito daquilo, que a palavra que eu entreguei para ela deu força para ela continuar. Daí eu peguei e falei, eu não falei nada, Deus só me usou. E Deus gosta tanto de você, que Ele nem esperou você vir atrás. Ele queria que eu fosse atrás de você. E onde você estava, Ele mandou eu ir. E Ele te ama tanto, Ele sente sua falta. A única coisa que Ele não quer é perder você. E essa amiga vai estar aqui nos próximos dias. E, se Deus quiser, ela vai se reencontrar de novo. Vem, Joab. Boa noite, Bel, tudo bem? Então, eu pretendo não pregar, tá, gente? Depois que eu vi que o pastorzão fez com a Letícia, eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas, começando meu testemunho, eu queria falar para vocês primeiro que o que me marcou muito foi a palavra que foi ministrada aqui. Antes do prático. Antes do prático, uma palavra que falou muito ao meu coração, é que quando a gente vai olhar em 2 Pedro 3, do 11 até o 13, Pedro ele vai estar mostrando para a igreja, ele vai mandar uma carta para a igreja, vai estar demonstrando como uma pessoa deve agir no fim dos tempos. E ele fala nessa carta que uma pessoa que age no fim dos tempos, ela espera e apressa a vinda do Senhor. O que seria isso? No fim dos tempos, em Apocalipse diz que no fim dos tempos vai haver uma grande colheita de almas. E nessa grande colheita de almas, não vão ser simplesmente pessoas que vão vir até nós. Não vão ser pessoas que vão vir e vão brotar aqui na nossa igreja milhões de pessoas. Não, é nós que vamos ter que sair e ir atrás delas. Isso falou muito forte no meu coração no sábado. E falando de experiências, algo assim, eu não tive nada muito sobrenatural. Deus não me deu o rosto de ninguém. Eu orei por um cara que estava com azia. Eu não sei se ele foi curado, mas amém. Mas o que me impactou bastante é que a primeira ação que a gente fez no dia, eu estava descendo aqui junto com o Luan e a Milena, eu estava descendo aqui a rua, aqui, passando em frente da igreja católica ali, e conhecidamente eles iam começar a fazer uma quermesse. E aí, né, eu estava passando e eu vi ali o pessoal pegando as cadeiras, saíam atravessando a rua e entravam para dentro da igreja. E aí que o Espírito Santo fala comigo, Joab, vai lá e ajuda aquele pessoal a arrumar as cadeiras lá dentro da igreja. Na hora que eu olho para trás, falando para vocês, eu ignorei, eu passei reto, eu cheguei na esquina, o Espírito Santo falou desse jeito para mim, é sério que você vai me ignorar mesmo? Aí eu olhei para trás, o pessoal se matando para levar as cadeiras. Aí eu voltei. Aí eu fui lá, cheguei para eles, falei, eu posso ajudar vocês e tudo mais? Eles falaram, pode, à vontade. Eu fui lá, peguei as cadeiras, levei dentro da igreja católica, montei lá onde eles queriam. E aí veio uma parte que eu estava conversando com Deus. Eu falei, Deus, não é só isso que o Senhor me mandou fazer aqui. Eu sei que a igreja do Senhor não tem placa, eu sei que a igreja do Senhor vai alcançar a todos. Eu sei que o Senhor quer que eu alcance alguém que está aqui dentro, alguma coisa assim. Então, me mostra. Na hora que eu terminei, eu esbarrei com um menino na saída da igreja.
E eu não lembro muito bem o que eu orei por ele, eu só lembro que eu orei por ele, falei que ele era muito amado do Senhor e que Deus tinha grandes planos para a vida dele. E é isso, igreja, é isso. Amém. Acho que só veio jovem ontem, né? E a Van, jovem. Mas que bênção. Mas, queridos, oi? Filhos? Ah. Mas amém. Mas, queridos, Deus está nos convocando para isso, para testemunharmos. Às vezes a gente fica com esse negócio, mas eu não sei o que eu vou falar. Primeiro que a palavra diz que o Senhor coloca na boca da gente o que a gente deve dizer, tá? Mas fiquem tranquilos, Deus deseja que você compartilhe o que Ele tem dado para você. Lá em Isaías 43, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Então, Deus deseja que a gente testemunhe quem Ele tem sido na nossa vida. Por isso que nós precisamos abraçar o Senhor, andar com o Senhor, falar com o Senhor, experimentar do Senhor. O salmista diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então experimente que o Senhor é bom, porque Deus vai colocar alguma pessoa diante de você que precisa ouvir, não só que Deus é bom, mas da sua experiência, como você tem experimentado desse Deus bom. E queridos, eu sei que o Senhor, Ele tem tantas pessoas para trazer para este lugar, tantas pessoas, e quando eu falo este lugar, eu falo pessoas que Deus deseja que façam parte desta família, da família Ibel. Mas essas pessoas serão alcançadas através de nós. Hoje lá em Florestópolis, depois que a gente tomou um café da manhã abençoado, nós reunimos todo aquele grupo e nós saímos em marcha lá para a praça da cidade, lá na prefeitura, para orar lá na prefeitura. E nós chegamos na praça, uma praça bem bonitinha, com uns brinquedos lá que eu fiquei com vontade de andar. E aí nós fizemos uma roda lá e começamos a louvar a Deus e exaltar ao Senhor, e cantamos inclusive: Ele é exaltado, o Deus. Tem alguém de Rejoice aí? Começamos a cantar, e tinha uma pessoa que ficava lá, um senhor, só tirando foto, depois a gente descobriu que ele era o prefeito da cidade. Nós já puxamos, pastor Isaac deu uma Bíblia de presente para ele, nós oramos por ele ali, nós abençoamos a cidade de Florestópolis, e foi lindo demais. Por isso que eu tenho dito, foi um dia histórico, porque quem foi, eu tenho certeza que foi marcado. E sabe uma coisa interessante? É que nós ainda ouviremos testemunhos de pessoas que vão chegar lá na igreja de Florestópolis e vão falar: eu estava aquele dia lá na praça, eu fiquei meio assustado porque eu achei que fosse um arrastão, que iam me roubar. Mas aí o pessoal começou a cantar, o pessoal começou a abençoar, e eu fui alcançado a partir daquele dia, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. Tem coisa, sabe quando Deus fala assim: ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de dias, né, você vai reencontrá-lo. Então, querido, tem coisas que nós estamos semeando hoje, mas o Senhor vai nos fazer enxergar o fruto lá na frente, amanhã. Agora, queridos, eu também creio que nós vamos experimentar um grande avivamento. E eu não estou falando só de Londrina, eu estou falando o mundo inteiro. Antes que o Senhor venha. Eu acredito que muitas pessoas, milhares de pessoas vão se converter. Mas para isso, nós, igreja, precisamos
cumprir o nosso papel. A gente precisa experimentar de Deus. Lá em Isaías 43, o Senhor fala assim, né? Para que me creais e entendais que eu sou eu mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então Deus fala assim, ó, eu estou chamando vocês para serem minhas testemunhas, para que vocês creiam em mim, para que vocês entendam quem eu sou, para que vocês possam testemunhar e compartilhar. E a gente não tem noção de quanta gente sofrida está pertinho da gente, mas a gente não sabe. E a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, abra os nossos olhos, abra os meus olhos, Senhor, para eu ver, para eu enxergar quem o Senhor deseja que eu compartilhe do seu amor. Quem o Senhor deseja que eu fale da tua graça no dia de hoje. E às vezes o Senhor faz isso como testemunho aqui, Deus coloca a pessoa na cabeça. Deus coloca lá a pessoa. E Deus vai dar um jeito de fazer você se encontrar com ela, tá? Queridos, bem rapidinho, eu quero compartilhar um texto com vocês, lá de João, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1. Que diz assim: depois destas coisas, João, capítulo 6, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Pai, no nome de Jesus, a tua palavra, ela é suficiente. E Deus querido, que a leitura desta palavra possa encher o nosso coração. E o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Letícia falou aqui, né, de ter dado o brinco. Mas ela deu muito mais que o brinco, ela deu da pessoa de Jesus para aquela pessoa, para aquela mulher, ou para aquelas mulheres ali do salão. E eu entendo que o Senhor, Ele tem nos chamado como igreja para nós darmos, para nós repartirmos, para nós compartilharmos dEle. Aqui nesse texto, a gente vê Jesus alimentando uma grande multidão. Só homens, nós tínhamos ali 5.000, a Bíblia nos diz. Se nós fôssemos olhar aqui, ó, quantos homens tem aqui, Ribeiro? Fala sem olhar. Oi? Sem olhar. Chuta aí. 25 homens, eu acho que tem mais. Mas tudo bem, 25 homens. Se tem 25 homens, quantas mulheres tem? Quase o dobro, né? Sempre tem mais. Então imagina nesse texto aqui, o texto fala de 5.000 homens.
Então vamos imaginar umas 10 mil mulheres, mais as crianças, tá? Era uma grande multidão. E Jesus alimenta esta multidão juntamente com os seus discípulos. Com 5 pães, 2 peixinhos, Jesus alimenta uma grande multidão com os seus discípulos. E o que o Senhor está dizendo para nós? Que nós também devemos alimentar uma grande multidão que está faminta da palavra dEle, que está faminta da presença dEle. Queridos, embora tenha gente que recuse, que fale, eu não quero oração, eu não quero saber dessa história, não estou nem aí. Tem muita gente desesperada, tem muita gente assim, que você vai chegar para falar, ela vai falar, eu estava orando, eu estava aqui clamando, eu estava aqui pedindo a Deus, e Deus te mandou, e Deus te enviou. Então, queridos, nós somos responsáveis por alimentar esta grande multidão que está faminta por Deus. E a gente só vai dar de comer para elas, a gente só pode dar de Deus para ela, se nós tivermos de Deus. Por isso que é importante nós nos relacionarmos com o Senhor, experimentarmos o Senhor, andarmos com o Senhor, estudarmos a sua palavra, orarmos, estarmos com Ele, porque é dele que a gente vai compartilhar. Como que eu vou falar dele se eu não conheço? Como eu vou falar dele se eu não tenho entendimento sobre ele? Se eu não ando com ele? Não tem como. Então o Senhor deseja que a gente o experimente, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa falar. E queridos, vamos ser sinceros, geralmente, nós somos muito acomodados, nós esperamos, não, deixa que o pastor Isaac fale, deixa que os pastores falem, deixa que os líderes de célula façam, e a gente se esconde, e a gente fica lá, confortavelmente, assistindo tudo, e muitas vezes criticando. Nossa, essa igreja estava vazia, hein? Acho que o pessoal não está trabalhando direito, não. Mandar essa pastorar tudo embora. Vamos pegar uns outros, uns mais novinhos. Às vezes nós nos acomodamos, mas é a gente que Deus quer usar. Tem pessoas, gente, que eu não vou alcançar, mas está lá pertinho de você. E é interessante como Deus nos dá as oportunidades. Ontem eu tive a oportunidade de evangelizar o caseiro lá da chácara do casamento onde eu fui. E eu fui lá, uma chácara linda, eu já olhando, falando, nossa, isso aqui ia dar um face a face legal, hein? Aí comecei a fotografar a chácara e fui, andei, achei o cara lá no finalzinho lá. Aí comecei a conversar com ele, aí o cara já... As pessoas estão tão sedentas que às vezes você não precisa nem falar nada, você nem precisa introduzir o assunto. As pessoas já começam a perguntar. E eu com a Bíblia embaixo do braço, né, ficou mais fácil ainda. Quer evangelizar, mas não sabe como abordar, anda com a Bíblia embaixo do braço. O pessoal é um crente, deixa eu falar com esse menino aí. Tá? Mas Deus deseja que a gente leve dele para as pessoas. No texto que a gente acabou de ler, no verso 5, diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o verso também vai dizer que Jesus perguntou isso para ele para o experimentar, porque Jesus sabia muito bem o que ele estava para fazer. Jesus chega para Felipe e pergunta, onde compraremos pães? Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Jesus nos desafia, Ele está junto, Ele não nos deixa sozinhos. Ele não disse para Felipe, o que você vai fazer para dar de comer para essa multidão? Ele não disse para os discípulos, o que vocês vão fazer para dar de comer para essa grande multidão? Ele diz, o que faremos? Percebe que ele se inclui? Ele diz, como nós vamos resolver isto daqui?
Então, queridos, às vezes nós ficamos, como a Letícia falou aqui, a gente fica com medo, a gente fica preocupado. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, eu não sei fazer. Mas o Senhor está dizendo para nós, olha, como nós vamos evangelizar aquela pessoa? Como nós vamos compartilhar do meu amor lá com o vizinho, com o colega de trabalho? Porque Ele está junto. Ele está junto com você. Ele não deixa você fazer nada sozinho, Ele nem espera que você faça nada sozinho, Ele espera que você obedeça. E que você esteja com Ele, e que você faça, que você cumpra a vontade dEle. Eu gosto muito de Josué 1:9, que diz, não te mandei eu, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo aonde quer que você for. Josué tinha um grande desafio de assumir o lugar de Moisés e fazer o povo conquistar a terra prometida. E Deus fala para ele o quê? Tenha coragem, porque eu vou estar com você onde você for. Deus está dizendo, você não vai fazer nada sozinho, eu vou estar com você. Alguns versículos antes, Deus está falando assim, como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você também. Da mesma forma que eu agi de forma sobrenatural através do ministério de Moisés, eu vou agir também na sua vida. Porque era impossível para eles conquistarem aquela terra, mas o Senhor os fez prevalecer sobre todas as nações adversárias. E eles conquistaram. Então, queridos, quando Deus nos desafia, Ele está junto. E eu sei que quem veio ontem foi desafiado a sair para as ruas e evangelizar. E às vezes a gente vai cheio de receio, mas a gente volta tão alegre, porque, eu orei pelo cara que estava com azia. Azia. Cadê? Foi o Joabe, né? Foi curado, viu, Joabe? Em nome de Jesus. Se não foi ontem, foi agora, para a glória do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele vai conosco. E aí a gente sai preocupado, mas a gente volta maravilhado com as coisas que Deus faz quando nós nos submetemos a Ele. O versículo 7, ele diz, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Quando Jesus desafia Filipe, Filipe já fica desesperado. Gente, nem que nós tivéssemos 200 denários. E um denário correspondia a um dia de serviço. Um dia de serviço. E ele fala assim, nem que nós tivéssemos 200 denários, 200 diárias, não seria suficiente para a gente dar um bocado de pão para cada pessoa aqui. O Senhor tem desafiado você? Às vezes o Senhor nos desafia e a gente fica, Jesus não tem jeito. Jesus, não, eu sou a pessoa errada. O senhor não está entendendo. Não tem como. Não tem como eu fazer isso, eu não sei. O que Jesus queria que Filipe fizesse é que Filipe olhasse não com os olhos naturais, que Filipe olhasse não para as circunstâncias, porque as circunstâncias diziam que era impossível. Mas Jesus queria que ele erguesse os olhos dele, sabe? Quando Jesus fala para os discípulos lá em João capítulo 4, né? Vocês dizem que ainda faltam 3 meses para a colheita, ergam os vossos olhos e vejam que os campos já estão brancos. Jesus deseja que a gente erga os nossos olhos, que a gente comece a enxergar com os olhos da fé. Por isso que o autor de Hebreus, Deus vai falar assim através do autor de Hebreus, né? Que nós devemos andar por fé. Se a gente retroceder, Deus não vai ter prazer na nossa vida, não. Porque não dá para viver a vida cristã sem fé. Não dá para viver a vida cristã olhando com os olhos naturais, porque tudo vai ser sempre muito difícil, muito complicado. A gente nunca vai estar disposto, a gente sempre vai estar cansado. Viu? A Letícia falou assim, não, estava muito cansada. Aí o que falaram para você? Está todo mundo assim, não foi? Você viu que o menino lá também veio testemunhar aqui e falou isso? Não vou não, estava a fim de ir não.
É assim, gente. Se a gente for ver bem, nós não queremos nos envolver. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E talvez nós não queremos porque nós não entendemos, gente, que tem gente morrendo. E a culpa pode ser nossa, porque o Senhor está nos chamando para levarmos vida para essas pessoas. Quem essas pessoas têm? Se não a igreja? Porque somos igreja se não for para compartilhar e levar a vida que nós temos recebido? Nós não somos igreja para nos reunirmos aqui no domingo à noite, ouvirmos uma palavra e irmos embora feliz da vida. Nossa, que benção foi a palavra, hein? Nossa, que glória a Deus, foi demais o culto hoje. Nosso louvor estava maravilhoso. Pulei igual o Léo hoje. Queridos, é maravilhoso nós estarmos juntos. É abençoado demais nós estarmos juntos. Mas nós precisamos ser igreja, é depois daqui. Lá em Guarapuava, eu coloquei uma frase assim na porta, em cima da porta de saída da igreja. Na frente estava escrito assim: entre para adorar. E quando você saía da igreja, nas costas, assim estava escrito: saia para servir. E nós precisamos sair para servir. Nós precisamos sair para evangelizar. E para isso, a gente precisa erguer os nossos olhos e andar não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Porque virão os desafios. Se não falar, não corei para um macumbeiro, vou orar não. Não sei o que pode acontecer. Vai na fé. Vai na fé que Deus vai dar direção, que Deus vai cuidar, que Deus vai te usar. E o versículo 9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? No verso 9, chega então o irmão de Pedro e fala assim: Jesus, tem um menino aí, mas ele tem só 5 pãezinhos e 2 peixes. É isso que ele tem. Mas o que é isso para essa multidão? Se nem 200 denários davam conta, imagina 2 peixinhos e 5 pães. Mas foi 2 peixinhos e 5 pães que Jesus usou para alimentar uma grande multidão. Sabe o que a gente aprende com isso? Que Jesus usa o que a gente tem. Jesus vai usar o que você tem. Às vezes a gente fica: nossa, se eu tivesse um carro aí ia ser benção, hein? Nossa, eu ia buscar as pessoas para a igreja. Nossa, ia ser demais, hein? Ou a gente pensa assim: nossa, se eu tocasse violão. Nossa, eu ia nas praças assim, eu ia fazer rodinha, ia cantar um louvor, ia evangelizar. Às vezes a gente fica pensando: nossa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, nossa, se eu tivesse dinheiro, hein? Nossa, eu ia pagar lanche para todo mundo ali no Magrela, ia chamar a galera, falar: ó, eu pago o lanche para vocês, mas vocês me dão 5 minutinhos para eu falar um negócio para vocês. E a gente fica: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas Jesus vai usar o que a gente tem. Jesus usou Joabe. O que o Joabe tinha? Força nos braços, foi carregar a cadeira. Foi não, Joabe? Foi carregar a cadeira. A Letícia tinha um brinco. Jesus usou o brinco dela. Você viu? Ela falou, não fez nem falta. Eu gostava do brinco. Mas não fez falta, porque Jesus usou o que ela tinha. A Nath, o que a Nath tinha? A Nath tinha uma experiência lá, de uma amiga que ela perdeu, e Jesus usou a experiência dela para falar com uma outra pessoa. Percebe? Jesus vai usar aquilo que a gente tem, só que o que a gente tem, a gente precisa colocar diante dele. Mesmo que a gente ache que não é nada, mesmo que a gente ache, meu Deus, é só 5 pãezinhos, 2 peixinhos, porque às vezes a gente acha que é tão pouco, a gente fala: Jesus não vai usar isso aqui não. Jesus vai usar sim, vai usar o que você tem, mas você precisa estar disposto a entregar o que você tem, para que você seja usado.
para alimentar uma grande multidão, porque quem faz é Ele, quem multiplica é Ele. Então deixa Ele usar o que você tem. Deixa Ele usar o que você tem. E com certeza você tem algo que Jesus deseja usar. E Jesus vai usar. Mas você precisa colocar diante dele, sem medo de perder. Sem medo de perder. Um dia chegou, nós estávamos aqui numa reunião de homens, e chegou uma pessoa aqui, e sempre chega, né? Mas naquele dia chegou uma pessoa aqui, e essa pessoa pediu um calçado para vestir, calçar, né? E naquele sujeito eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um calçado para esse cara. E aí eu fui onde a gente tem umas coisas lá do bazar, e eu revirei, e eu não achava. E eu procurava, e fui lá em cima, e andei nas salas, meu Deus, eu preciso achar um sapato para esse cara. E eu falava, preciso achar um sapato para esse cara. E comecei a olhar para o meu sapato. Falei, ixi, deu ruim, eu acho que ele calça o mesmo número que eu. E eu tinha um chinelo na minha sala. Eu falei, que bom, não vou embora descalço. Tirei meu sapato, dei para ele, coloquei o chinelo, e ele foi embora feliz da vida. Ainda comeu um cachorro-quente, que foi a noite dos homens de cachorro-quente. Jesus vai usar o que você tem, mas o que você tem você precisa estar disposto a colocar diante dele. Diante dele. Hoje eu não estou não, mas quinta-feira eu vim com um tênis novinho aqui que Jesus me deu. Lindão. Pode entregar sem medo, que Jesus vai te dar. Você não vai ficar sem não, Jesus vai cobrir você. Tá? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. E eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja nos desafiar a essa semana falar para alguém daquilo que nós estamos experimentando dele. O Senhor nos deu tantos motivos para celebrarmos, um tempo de alegria aqui durante essa semana. Se o Senhor tem dado alegria na sua vida, compartilha isso. Deus vai colocar umas pessoas tristes perto de você para você compartilhar alegria. Se Jesus curou você hoje à noite aqui, Ele vai colocar gente doente perto de você. Para você orar, para você falar, Jesus me curou. E Ele pode curar você também. E coloca a sua vida diante dEle. Coloca o seu coração diante dEle. Para experimentá-lo, para você poder compartilhar. Deus querido, no nome de Jesus, nós estamos aqui com entendimento no nosso coração, Pai, que nós precisamos amar as pessoas, amar os perdidos. Se nós não amarmos aqueles que estão se perdendo, da forma como o Senhor os ama, nós os deixaremos passar. Por isso eu quero clamar, Senhor, sobre nós, sobre esta igreja, para que o Senhor nos dê amor pelos perdidos. Amor por aqueles que não te conhecem. Amor, ó Deus, por aqueles que caminham para o inferno e muitas vezes nem têm noção. Não só os que estão perto de nós aqui, ó Deus, mas naqueles que estão distante também, para que oremos pelas nações, para que oremos, ó Deus, pelos povos, para que clamemos aos céus, ó Deus, para que façamos parte desta grande colheita que o Senhor trará sobre a terra. Pai, usa as nossas vidas, usa o que nós temos. E Deus querido, se alguém aqui nessa noite ainda também não te conhece ou não te experimentou da forma como o Senhor deseja se revelar,